Salve, salve, futeboleiro, Rodolfo Gomes na área, dessa vez aqui improvisadamente do escritório da agência de marketing pela qual eu trabalho, porque não podia deixar de falar a respeito dessa demissão que aconteceu do Rogério, inesperada pelo tempo que se deu, mas também pelo rumo que acontecia nos últimos dias do Rogério, muito burburinho de jogadores e imprensa acontecendo. A gente até esperava, inclusive os resultados ruins, que essa demissão pudesse acontecer antes do esperado, e ela aconteceu após o empate de ontem do Cruzeiro diante do Ceará. A situação no vestiário ficou muito ruim. O Rogério foi embora, segundo muito se noticiou, a imprensa mineira. Contaram o que aconteceu no vestiário e assim, para a gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que olhar lá para trás, né? Eu me lembro bem quando o Rogério deixou o Fortaleza rumo ao Cruzeiro, e foi bem num final de semana que se confirmou isso. A gente teve a live tradicional das 9 horas da noite aqui no canal, e a gente foi unânime em dizer que o Rogério estava tomando um passo precipitado. Primeiro que o Cruzeiro hoje é um clube totalmente bagunçado administrativamente, vem acumulando escândalos, um dos piores momentos da história do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. E o Rogério ia para essa casa. A gente sabe que fora de campo é muito importante para dentro de campo dar certo, e o próprio Mano Menezes, que não é um treinador desprezível, um treinador que eu não gosto particularmente de como ele monta suas equipes, de como ele joga, mas é um cara reconhecidamente vencedor, e desde que estouraram os problemas administrativos no Cruzeiro, o trabalho do Mano Menezes complicou demais, e com isso o caldo degringolou lá. Ele ficou muitos jogos, acho que de 18 jogos ganhou apenas um, e acabou saindo em comum acordo com a diretoria do Cruzeiro, e agora faz seu trabalho no Palmeiras. O Rogério pegaria um cenário completamente novo na carreira dele, um estado que ele jamais trabalhou, num ambiente que ele não conhece, com pessoas que a gente tem que desconfiar porque são pessoas que estão sendo acusadas de corrupção no Cruzeiro, que seriam esses chefes do Rogério Ceni, e com um grupo de jogadores tarimbados, né, que são caras casca grossíssimas dentro do vestiário, e tem se mostrado dessa maneira. Então, com todo esse cenário contra, o Rogério deixava um trabalho sólido que ele tinha no Fortaleza. É claro que ele não buscaria nada demais no Fortaleza essa temporada, mas só de manter o Fortaleza na primeira divisão seria como um título para o time que subiu esse ano para a primeira divisão, após ser campeão da Série B com o Rogério, após ser campeão estadual esse ano, após ser campeão da Copa do Nordeste esse ano. O Rogério, sem dúvida, já colocou o seu nome na história do Fortaleza como o principal técnico da história do clube. Então, manter o time na primeira divisão seria um grande troféu para o Fortaleza, e assim, ao final do ano, ele poderia, em paz, escolher um time para trabalhar, poderia escolher. Tenho certeza que as propostas não faltariam para ele, porque o trabalho no Fortaleza foi muito bom, e aí montar um time com calma, começar um trabalho do zero. Acho até que seria difícil ele ir para o próprio Cruzeiro nessa circunstância. Mas aí veio o convite, e ele ficou seduzido pelo convite, acreditou muito na sua capacidade, como já havia acreditado muito na sua capacidade quando pegou o São Paulo numa situação também muito parecida. A gente pode ver os últimos técnicos do São Paulo, todo mundo sofrendo, e apostou mais uma vez em si, e percebeu, mais uma vez, que o seu trabalho como técnico é muito diferente de como era o seu trabalho como goleiro, que ele dependia, claro, do time, mas muito principalmente das suas capacidades técnicas. Técnico é gestão de grupo, você precisa fazer com que todo mundo acredite em você, e para que isso dê certo, o ambiente precisa ser favorável, e definitivamente o ambiente em Minas Gerais não era favorável para o Rogério. Com isso, ele bancou essa ideia, foi para Minas Gerais, e o caldo começou a engrossar logo de cara. Ele começou bem ali naquela partida contra o Santos, que inclusive foi um jogo atípico, porque o Santos teve um jogador expulso logo no primeiro minuto de partida, mas o Cruzeiro jogou bem, ganhou. Era um time que adiantou muito mais as linhas do que o Mano Menezes fazia, via-se um potencial de um trabalho muito grande ali, e foi acontecendo até o jogo contra o Internacional, partida de volta, que o Cruzeiro se apegou muito, apesar de ter sido derrotado em casa com o Mano Menezes, pela troca de técnico, em fazer uma frente importante diante do Inter, e aí o Cruzeiro tomou uma naba do Internacional, e jogou muito mal, e ali começou a coisa degringolar, no sentido que os jogadores começaram a falar com a imprensa. O Thiago Neves, como vocês vão se lembrar, declarou à imprensa que o Rogério Ceni resolveu mudar o time de última hora, e então não tinha nem treinado aquele esquema, ninguém estava ciente do que tinha que fazer em campo, e por isso o time havia sido derrotado daquela maneira. Foi um golpe baixo do Thiago Neves, porque independentemente se isso é verdade ou não, ali não é o local para ele falar isso.
e ali o caldo começou a entornar, Rogério e Thiago Neves começaram a ter problemas, o Thiago, que é um jogador imprescindível pela sua qualidade técnica, acabou sendo preterido em vários jogos, não também estava jogando bem assim como o time inteiro, os resultados negativos começaram a se acumular, teve goleada em casa diante do Grêmio, que inclusive o Rogério havia ameaçado naquele momento deixar o Cruzeiro se ele não melhorasse, aí perdeu para o Palmeiras, enfim, não conseguiu ganhar mais depois disso. Enfim, chegou o momento que aconteceu nesse empate entre Ceará e Cruzeiro na última rodada, quando após a partida Dedé teria pedido a palavra e dito que não dava mais para o Rogério preterir o Thiago Neves nesse momento que o Cruzeiro vive, porque ele é um jogador imprescindível para o time. Rogério Ceni teria ouvido isso e ido embora do vestiário sem falar com nenhum jogador, inclusive foi embora sozinho. E aí hoje houve uma reunião e Tair Machado, diretor lá do clube, já havia informações de que ele pedia ao Rogério para que ele pudesse pedir demissão, dando ali a ideia de que se ele não pedisse demissão, o clube iria mandar, porque ele perdeu completamente o grupo não está com ele, e o Cruzeiro vive um momento complicado demais. O grupo, independentemente de quem seja o técnico, o grupo de jogadores precisa estar fechado com o técnico para que o time possa avançar. E aí fica essa pergunta, quem será esse técnico que vai cumprir esse espaço e fazer com que os jogadores pelo menos joguem com mais vontade, com mais organização para tentar salvar esse rebaixamento. Mas vai se acumulando trabalhos e técnicos muito rapidamente, o que é cenário que costuma acontecer com grandes times quando eles caem. Veja o caso do Internacional, quando caiu foi a mesmíssima coisa, vários técnicos passando, todo mundo tentou salvar e ninguém conseguiu, e o Cruzeiro parece que vai caminhando para esse caminho, já estamos aí no início do segundo turno, muita água para rolar, mas o Cruzeiro necessariamente precisa melhorar muito rápido e não vem jogando bem, vem jogando muito mal. Enfim, fica esse ponto de interrogação, e do ponto de vista do Rogério, acho que não dá nem para avaliar o trabalho dele, porque ele não teve tempo de implementar a sua filosofia, não teve tempo, ele não teve nem a condição de fazer isso, porque em momento nenhum os jogadores aceitaram os métodos dele, e agora acho que ele deve ter se arrependido, não sei, não vai falar isso, mas acho que deve ter se arrependido de ter deixado o Fortaleza, vai ficar aí, tende a ficar até o final do ano sem assumir clube algum, para quem sabe no próximo ano assumir um novo trabalho, porque é um técnico que tem potencial, já mostrou isso, é um técnico de uma nova safra, que tenta jogar com a bola, tenta jogar para frente, e a gente espera, pelo caráter do Rogério, que dê certo isso no futuro, mas por enquanto não deu, pelo menos no Cruzeiro, no São Paulo, deu no Fortaleza. Vamos ver quais são os clubes que vão apostar no Rogério para o ano que vem, e o Cruzeiro precisa encontrar um grande técnico, um bom técnico, e o mercado brasileiro está muito ruim nesse sentido, para que salve o clube desse rebaixamento que seria vergonhoso para a história do Cruzeiro, com o elenco que tem. Colocar tudo que o Cruzeiro investe e investiu nos últimos anos nesse elenco para cair para uma segunda divisão seria um vexame histórico, e pela grandeza do Cruzeiro a gente torce para que isso não aconteça. Quero saber a sua opinião, deixa aí o like se gostou do vídeo, claro, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.